A política externa nos primeiros 3 meses do governo Bolsonaro é o tema do debate do dia, com Maria Lídia Flandoli. São nossos convidados o cientista político Guilherme Casarões, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e também o especialista em Relações Internacionais René Ozzy Cuquier, professor de Relações Internacionais da ESPM e deputado estadual de São Paulo, eleito pelo Partido Novo. Agradeço muito a presença de vocês aqui, novo governo, já fazendo avaliação dos 3 primeiros meses, e vamos falar sobre as relações exteriores. O próprio presidente da República já reconheceu que houve feitos e malfeitos, justificou os malfeitos dizendo que ele não nasceu para ser presidente, nasceu para ser um militar. Bom, não vamos questionar isso, mas o que é que os professores destacam como um bem feito nas relações exteriores para o Brasil nesses primeiros 3 meses? Professor Casarões. Maria Lídia, obrigado pelo convite. Reni, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. É importante separar, antes de qualquer coisa, o que são ganhos e perdas para o Brasil e o que são ganhos e perdas para a imagem do presidente Bolsonaro. Eu diria que, em termos substantivos, muito pouco foi feito. Há acordos aí com Israel, há promessas por parte dos Estados Unidos que podem, no longo prazo, ser benéficas para o Brasil ou para a manutenção do programa de governo, ajuste fiscal, a parte de abertura econômica, né, que tem aí um calço importante na entrada do Brasil na OCDE. Agora, o grande ganho, eu diria, nesses primeiros 100 dias de governo tem a ver com a imagem do presidente Bolsonaro. Ele já prometia, desde a campanha, fazer da política externa um elemento central da sua plataforma. Isso tem a ver com as relações com o presidente Trump, né, e tem a ver também com as relações com Israel. Ele prometeu, né, em muitas igrejas evangélicas, onde ele fazia campanha, que ele transferiria a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Então, essas temáticas foram importantes. Ele acelerou bastante polêmicas. Ele acelerou um cronograma de viagens no começo do ano. Então, em 100 dias, ele foi a Davos, na Suíça, a Washington, a Santiago do Chile e a Jerusalém. Bom, eu vou querer pontualmente falar de cada uma dessas. Claro, tá? Então não é pouca coisa. Mas nas viagens, o que a gente viu foi muito mais a tentativa de aproveitar a construção de uma imagem. Bolsonaro e Trump, por um lado, Bolsonaro e Netanyahu, né, primeiro-ministro reeleito de Israel. Então, houve uma tentativa ali de capitalizar em cima das parcerias que o Bolsonaro quer construir. Nada de muito concreto por hora, mas um ganho simbólico para o presidente num começo em que ele precisa mostrar o seu lado estadista. Bom, isso então é muito importante eu estou vendo que o professor faz uma avaliação positiva na atuação do presidente Bolsonaro, que priorizou política externa nesses primeiros 3 meses. Sua partilha dessa opinião, professor? Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, Casarões, amigo. Eu acho que tem um ponto interessante que o Casarões faz, que eu não sei se faz sentido a gente fazer essa distinção, porque todo presidente eleito, ele tem a sua base, as coisas que ele falou na campanha. Então é óbvio que vai ter algum descolamento entre a sua imagem, o seu ganho pessoal e o ganho para a nação. Nem sempre as políticas que um líder propõe, elas estão alinhadas com a política de Estado, de país, de continuidade. Eu acho que isso acontece em todos os governos, então não é uma coisa especial do Bolsonaro. Eu acho que temos algumas grandes marcos aí de diferenciação, que é o Brasil escolher estar próximo de grandes potências, países mais importantes. Me refiro particularmente aos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma quebra da política externa que a gente tinha antes. Sem dúvida. Focava muito mais nos países em desenvolvimento, países com menos relevância internacional. Eu acho que esse é um marco de mudança e é um ganho para o Brasil, do ponto de vista de estar mais próximo das grandes potências ocidentais, de reforçar o seu lado democrático e não estar próximo de outras ditaduras ou países duvidosos, como Venezuela, Cuba e tantos desses outros alinhamentos que existiam no governo anterior. Então, eu acho que essas são mudanças. Existem alguns assuntos que são mais controversos, depende do ponto de vista como você olha. Claro, a questão de Israel é um desses, mas a gente tem que olhar isso dentro de um contexto de um contraponto também. Qual era a outra opção a Israel? O governo do Lula ou da Dilma próximos do Irã?
aquilo também era muito problemático. Nós vamos nos deter já, porque há desdobramentos, inclusive, e até eventuais possibilidades de consequência nas relações comerciais. Mas a gente vai voltar a falar disso, porque eu não quero perder o que ambos mencionaram, a questão da imagem do presidente. De fato, o próprio presidente já se mostrou preocupado com a imagem que estava repercutindo na comunidade internacional. Ele não estava gostando nem um pouco do que saía em jornais, em revistas, sobre a maneira de ser do novo presidente do Brasil, onde ele aparecia como racista, xenófobo, homofóbico, e ele mesmo dizia, coisa que todos sabem que eu não sou. Tudo bem, não vou me entrar na avaliação do que ele seja ou não seja, mas o fato é que, por essa razão, o presidente anunciou que ia tirar fazer troca nas embaixadas brasileiras em vários países, achando até que a responsabilidade era dos embaixadores que estavam lá, né, numa imagem depreciativa, que ele não estava aceitando de jeito nenhum. Trocar embaixadores e tal, funciona para a construção da imagem de um presidente da República? Olha, talvez funcionasse em meados do século XX. No século XXI é mais complicado porque a gente está diante de um mundo de comunicações instantâneas. O próprio presidente usa e abusa das redes sociais como instrumento de comunicação direta. E, obviamente, qualquer interlocutor global do Brasil, lideranças, ONGs, governos e partidos, sabem o que o Bolsonaro está falando em tempo real. Basta clicar lá na tradução, né, das coisas que ele posta nas redes sociais, que você consegue entender. Então, em certo sentido, a imagem está muito ligada a coisas que ele fala, que são traduzidas, a coisas que estão nas redes sociais, que estão, né, na internet de uma maneira geral. Então, acho que é muito difícil você fazer uma frente de embaixadores para poder mudar essa realidade. As trocas são naturais a cada começo de governo, né? É normal que os governos escolham pessoas mais próximas da sua confiança. O Itamaraty tem, historicamente, uma postura de manter embaixadores de carreira diplomática, o que faz com que as trocas sejam meio inócuas, em certo sentido, mas é importante nesse momento que o Bolsonaro tenha pessoas próximas a ele, ou que defendam a visão de mundo dele. Agora, eu quero voltar ao ponto da distinção que eu fiz entre governo e entre Estado, porque acho que a grande questão que está em jogo aqui é a política externa sendo feita pensando muito no seu próprio eleitorado e na sua própria base de apoio. Bolsonaro fez muito isso durante a campanha e continua fazendo, né, nas redes sociais. Ele mira muito a política externa a um termômetro das redes sociais, aquilo que agrada ou não uma certa fração do eleitorado. Aos seus seguidores, né? Aos seus seguidores. O problema é que a política externa tem que ser pensada, pelo menos a minha forma de entender, pensando no interesse do Brasil para fora e não para dentro. Quer dizer, o jogo eleitoral ou o jogo político, ele tem uma série de camadas na educação, na saúde, em outros temas, mas a política externa ela deveria servir principalmente para projetar a imagem do Brasil no mundo. E nesse sentido, eu acredito que haja o que tem que se ter um pragmatismo muito maior do que aquele que o presidente E que peso vem tem, já que nós falamos também, vocês falaram das pessoas próximas, né, do presidente, que peso tem o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, na construção e num acréscimo de consistência para a construção da imagem, não só do presidente da República, mas do Brasil, do governo brasileiro. O novo ministro das Relações Exteriores é uma pessoa com habilidade, refinamento social, ele tem exibido a qualificação para esse papel de tanta importância? Olha, eu não sei, Maria Lídia, se a gente consegue ter essa avaliação precisa sobre o quanto ele é importante nessa história. Eu acho que é mais interessante... Relativa a importância? Eu acho que pode ser relativo, dependendo de quanto ativo é o presidente da República. Dentro dessa linha do que o Casarões está dizendo, por exemplo, eu concordo. A importância que o presidente deu para as relações exteriores, enfim, para a relação com o mundo, não deixa a figura do chanceler como alguém de tanto destaque. No caso da Dilma era diferente, por exemplo. Ela tinha muito menos interesse sobre esse assunto, então aí a figura talvez fosse mais importante. Eu acho que talvez a discussão mais interessante é mesmo essa, de quanto que nós estamos falando de política para apaziguar ou agradar a sua base versus o Estado. E eu volto nesse ponto porque eu acho que ele é interessante. A gente pode ter, todos os políticos, eles têm alguma coisa que eles fazem para a base.
e tem outras que eles fazem de Estado. Então, o que eu penso, assim, que a gente falar das políticas de Estado, eu acho que é do interesse do Brasil estar mais próximo dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica, a maior potência militar, o grande centro de poder do mundo ainda, do que ele estar próximo de outros países menores, mais olhados de um jeito estranho, deixados de lado, com vários problemas, como, por exemplo, o Irã. Eu acho que essa política ela não é uma política de apaziguar a base eleitoral do Bolsonaro. Eu acho que ela é uma política decente e correta de Estado para o Brasil. A gente pode discutir outros pequenos movimentos, e aí sim eles podem ter, eu concordo que eles até tenham características de apaziguar a base, mas é que eu acho que você não consegue tirar esse elemento de toda a discussão de política externa. Sempre vai ter um passo ou outro que ele é para a base, mas alguns para o Estado. É impossível não jogar para a base, né? Até porque todo político está olhando para o futuro, está olhando para frente. E está onde está levado por essa base. Mas tem uma questão que eu acho que é importante aqui. Você perguntou do Ernesto Araújo. Eu acho que existem 3 grupos hoje que disputam espaço no seio da formulação da política externa brasileira. Esses grupos são, de um lado, os liberais, liderados pelo ministro Paulo Guedes, da Economia, que tem uma agenda liberal de abertura, e é uma agenda muito própria e que veio sendo aventada na campanha, enfim. A esse grupo talvez se associem também os ruralistas, que têm interesses muito específicos em termos de comércio. Do outro lado, você tem um grupo bem mais ideológico, que seria o grupo do que a gente poderia chamar de antiglobalistas, e eles mesmos se apresentam assim. No blog do chanceler Ernesto Araújo, que continua nas redes sociais, ele diz que o blog se chama Contra o Globalismo, e ele se coloca como alguém que está lutando uma cruzada contra um tal de globalismo, que é uma espécie de teoria de que existe uma dominação global por parte do George Soros ou alguma coisa assim. Isso está escrito lá, ele coloca isso de maneira textual. O Ernesto Araújo, ele está junto de 2 outros políticos importantes, ou de 2 outras figuras importantes, que são o Felipe Martins, assessor presidencial para assuntos internacionais, e o deputado Eduardo Bolsonaro, que além de ser filho do presidente, é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. E esse grupo antiglobalista é profundamente influenciado pelo Olavo de Carvalho. Eles têm uma ideia de mundo que é muito ideológica e muito voltada para essa construção do mundo ocidental, mas não no sentido pragmático. Sim, mas também uma obstinação no anti-esquerdismo, anti-marxismo. Mas é mais do que isso. Tem mais a ver com essa ideia de resgatar o Ocidente, da doutrinação marxista cultural, enfim. E aí você tem um terceiro grupo, que é o grupo dos militares, que funciona como o fiel da balança. Agora, o que eu acho interessante do governo, para concluir, é que esses 3 grupos, eles vêm se contradizendo diariamente nas redes sociais. Então, a gente vê brigas acontecendo em público, ao vivo, a gente vê o interessante como destaque, né? Não interessante como, do ponto de vista positivo, né? Não, como destaque. Mas a gente vê, por exemplo, movimentos muito claros do general Mourão, vice-presidente da República, contradizendo coisas que o Ernesto Araújo coloca ou que o Paulo Guedes sugere. Então, eu acho que, no fundo, eu entendo o ponto de que é importante que a gente tenha uma política externa consistente, alinhada com determinados valores, etc. O problema é que o grupo do eleitorado a quem ele está dirigindo um pedaço da sua política exterior de uma maneira geral é um grupo minoritário que faz barulho no Twitter, mas que não é, que não está interessado no país. Eu concordo com isso, Casaros, mas toda a política de todos os presidentes tem a sua espuma ideológica. E no governo anterior do PT, isso existia também. Claro. E assim, a gente não pode colocar tanto foco e ênfase nesses detalhes. Tem o blog, fala isso, fala aquilo. Isso existia do outro lado. Existia o Foro São Paulo, existiam outras organizações, outras ideias ideológicas. Então, o fulcro da questão é a gente entrar e discutir qual é a política que o Brasil quer estar. E vamos falar então dos grandes temas. Aproximação com os Estados Unidos. Bom ou ruim para o Brasil? É isso que a gente tem que colocar em jogo. Bom, então a questão do Oriente foi Médio. boa a viagem, o saldo da viagem, porque as avaliações não são consensuais. Não houve um consenso na avaliação. O que eu, assim, e no ponto que eu quero destacar no tempo que a gente dispõe é o seguinte: o Brasil, naquela viagem, Bolsonaro, Trump, aquela aproximação, aquela afabilidade que nós vimos, tudo aquilo sugere que o Brasil se colocou de forma subserviente ou soberana, altaneira, numa relação de países independentes e iguais nesse sentido. Eu acho que tem alguns pontos que foram além do que foi ofertado, mas tem várias outras conquistas, e conquistas antigas. A discussão sobre Alcântara.
Essa é uma discussão que o Brasil tem um lugar estratégico importante, que movimenta um mercado de mais de 500 bilhões de dólares no mundo, é o futuro, lançamento de satélites, tecnologia, e nós temos um lugar específico, estratégico, que é subutilizado, aliás, não é utilizado. E o Brasil está há anos, desde a época do Fernando Henrique, tentando fazer isso acontecer, e não acontece. E foi uma vitória, acho que isso é um ganho para o Brasil. Não teve a transferência de tecnologia. Mas não tem para ninguém. A NASA não transfere tecnologia desse jeito para ninguém, mas você está começando uma aproximação. É um começo de conversa, isso é um ganho. Estar próximo na OCDE é um outro ganho. Tem várias coisas que foram feitas. Tem algumas que não precisam ser colocadas de ganho ou risco, hein? Olha, porque você pega o Ciro Gomes sentado aí na cadeira em que o deputado está, pelo amor. É um risco absoluto e iminente. O qual deles? Se aproximar dos Estados Unidos? Não, Alcântara. Bom, mesmo que seja polêmica a questão de Alcântara, eu acho que tanto... Não é a nossa pauta. Claro, mas eu coloquei assim, porque é um questionamento claro. Diante das suas afirmações. Acho muito óbvio, mas é interessante essa discussão. Mas o Reni tocou em 2 pontos importantes, mas acho que tanto a Alcântara quanto a OCDE foram negociações feitas no governo Temer ainda, que o Bolsonaro simplesmente está capitalizando uma viagem que ele fez há, 2 meses do governo. Agora, por exemplo, 2 questões concretas com relação à viagem nos Estados Unidos. Uma promessa de aliado prioritário extra-OTAN, que nada mais é do que uma promessa diplomática que simplesmente vai servir para que quando o Trump invadir a Venezuela, se ele assim o quiser, o Brasil vai ter um compromisso enorme de ter que ir junto, né, dos Estados Unidos, o que seria péssimo para o Brasil. Inclusive, as Forças Armadas não querem essa intervenção militar na Venezuela. E tem a questão da China. O John Bolton, né, assessor do presidente Trump para assuntos internacionais, ele tuitou logo na sequência da viagem que o Brasil estaria disposto, a partir daquela reunião do Bolsonaro com Trump, a ajudar os Estados Unidos em 3 temas fundamentais: Irã, que o Reni colocou, Venezuela e China. Ou seja, está se criando um antagonismo com relação ao nosso relacionamento com a China que é muito perigoso. Afinal de contas, do ponto de vista comercial, os fluxos de comércio com a China são 30% maiores do que os fluxos com os Estados Unidos. Ou seja, não dá para a gente criar uma relação com os americanos em detrimento de um relacionamento com a República Popular da China, com certeza, que é a nossa parceira desde os anos 70. Concordo com você que a relação com a China ela tem que ser ponderada e cautelosa. Agora, esses outros 2 exemplos, Venezuela, uma das maiores crises hoje, talvez vai ser a maior crise de refugiados em breve. O país está se desintegrando e é um vizinho do Brasil. O Brasil tem responsabilidade de fazer alguma coisa. Não estou dizendo que tem que não estou dizendo que tem que invadir, mas o problema está colocado na mesa. Simplesmente falar, não devemos invadir. Invadir é um absurdo e a situação se deteriora a cada dia e ninguém faz nada, estamos fingindo que o problema não existe. As opções têm que ser colocadas na mesa e ser lidada com elas. Irã, e esse é Venezuela, que é gravíssimo e o Brasil não pode fingir que não está acontecendo nada. A outra é o Irã. O que o Brasil tem a ganhar com o Irã? Já se aproximou do Irã no momento e, aliás, essa aproximação do Irã custou a credibilidade do governo do Lula lá atrás. Quando o Lula começa a ser criticado internacionalmente, foi quando ele se aproxima do Ahmadinejad, artigos de opinião nas grandes veículos na Inglaterra, França, Estados Unidos. Mas isso tem 10 anos já, né? Então, sim, mas aí nós estamos de novo... como cogitar estar próximo do Irã? Não temos nada com aquela história, com aquele problema a ganhar com aquilo. Então, dos 3 pontos que você colocou, China, eu concordo que tem que ser feito com cautela, nós não somos os Estados Unidos, nós temos que olhar para a China diferente. Venezuela é um problema nosso, sério, e a gente precisa cuidar dele. E por último, o Irã, não temos nada a ganhar ali. Mas, gente, eu preciso falar para vocês que o nosso tempo terminou. Eu fico desolada, porque a gente não está nem na metade da conversa, diante até do que eu já gerei como expectativa. E isso quer dizer que nós devemos retomar esse assunto brevemente. O convite fica feito. Eu espero tê-los de volta, a mesma dupla, e nós vamos prosseguir, o que faz todo sentido, considerando aquilo que houve um consenso aqui, que é a priorização na questão da política externa já definida pelo governo Bolsonaro. E nós temos que acompanhar para e passo. Concordam? Concordamos. O convite está feito. Totalmente. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria Lídia.